A casa caiu. Após jogo de ontem, presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba, é demitido. Renato Gaúcho faz promessa à torcida do Flamengo e presidente do Bahia desabafa e entra com recurso na CBF. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Mas antes, quero mostrar aqui uma imagem. Ontem o Brasil venceu 1-0 a Colômbia, gol de Lucas Paquetá, e olha que imagem, amigo. Que imagem, amigo! Olha aí, em homenagem ao Galvão Bueno, o Vinícius Júnior e o Lucas Paquetá. E aí o Paquetá fez uma montagem com a camisa do Flamengo, os dois abraçados, com a camisa do Brasil. Como o mundo dá volta, né? E que saudade desses meninos aí vestindo o manto sagrado. Um dia, eu não tenho a menor dúvida, eles voltarão ao Mengão e vão nos dar aí muitas alegrias. O Lucas Paquetá, né, que tá lá na França arrebentando, e o Vinícius Júnior no Real Madrid, um dos destaques, é o cara que dá passe lá pro Benzema, e a mídia espanhola exaltando o nosso garoto do ninho, o Vinícius Júnior. O Brasil classificado para mais uma Copa do Mundo, agora tem que ganhar, né? Não adianta só classificar, tem que mostrar o bom futebol aí e vencer uma Copa do Mundo. Há quantos anos a gente não vence uma Copa do Mundo? Bom, a gente traz aqui alguns detalhes. Primeiro, falar do Gaciba, né, que foi demitido. Ele não é mais presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Segundo a entidade, assumirá a função interinamente até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual vice-presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior. Bom, eu quero avisar aqui para a CBF que não adianta mais, né? Já mancharam o Campeonato Brasileiro com muitos erros, com muitos escândalos, e aí agora na reta final, quando o campeonato está praticamente aí garantido para o Atlético Mineiro, aí os caras mudam, demitem o Gaciba. Por que não fez isso lá no primeiro erro, no início do campeonato? Porque esse campeonato foi manchado por muitos erros, só o Flamengo foi prejudicado em várias oportunidades. Pega aí 3 jogos do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Cuiabá, Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Atlético Paranaense, Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Chapecoense, Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Aí um erro a favor do Flamengo no jogo de ontem, o pênalti que não existiu, aí os caras fazem um absurdo. Olha, vamos demitir o Gaciba, demite o Gaciba, faz isso, faz aquilo para mostrar serviço, para mostrar trabalho. Na reta final do campeonato, me poupe, hein, CBF? Tá jogando pra galera, mas nós estamos aqui para falar. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui o ensejo. Ontem nós abrimos a coletiva do técnico Renato Gaúcho e eu fui muito criticado, não só aqui no canal no YouTube, mas em todas as redes. Eu quero dizer para o torcedor que me criticou que eu não vou mudar, eu tive essa educação, eu sou muito justo, sou muito humilde ao ponto de reconhecer o certo e o errado. Ontem, a arbitragem favoreceu o Flamengo no pênalti. O Gabigol cobrou o pênalti que não existiu. E eu perguntei, eu coloquei a bola na marca do pênalti para o Renato Gaúcho na coletiva. Falei, Renato, você que tanto reclama da arbitragem, né, que prejudica o Flamengo nos jogos, por que não falar quando favorece também, para a gente tentar criar aí a melhor arbitragem para o futebol do nosso país? E aí era só o Renato chegar e falar assim, olha, eu não vi o pênalti, mas se ele errou em favor do Flamengo, tá errado. Não pode errar a favor, não pode errar contra. Nós temos que lutar para mudar esse sistema, nós temos que mudar para ter uma arbitragem digna de um futebol brasileiro grandioso, né? Da década de 70, da década de 60, enfim, o Brasil que foi espelho para o mundo. E aí eu coloquei a marca na bola do pênalti, aí o Renato não falou nada, elogiou o árbitro e disse mais. Tem uma frase aqui do Renato Gaúcho na coletiva de ontem que viralizou. Renato Gaúcho, eu falei para ele no final do jogo, se toda a arbitragem fosse assim, o Campeonato Brasileiro seria bem melhor. Não pode, Renato, sabe por quê? O Bahia ontem foi muito prejudicado e o Bahia está lutando para não descer. Imagina se um clube cai para a segunda divisão por erros de arbitragem. O clube perde aí 60, 70 milhões que ganharia
se estivesse na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Bahia foi prejudicado nos últimos 3 jogos, né? Informações que chegam pra gente. O Flamengo a mesma coisa. Então a gente tem que mudar esse processo. Agora, não é demitindo o Gaciba e colocando aqui o Alício Pena Júnior, por quê? O presidente da CBF demitiu aí o Gaciba para reformular a comissão de arbitragem em janeiro de 2022. Mas a falha no pênalti marcado a favor do Flamengo contra o Bahia foi o responsável pela mudança de planos e antecipou a demissão. Como se o Flamengo fosse ganhar de apenas 1-0, né? O Flamengo venceu por 3-0, é claro, não justifica o erro no pênalti. O pênalti não existiu, né? E eu não quero ganhar sendo beneficiado. Se eu luto tanto, se eu brigo tanto para os árbitros não prejudicarem os jogos do Flamengo, por exemplo, o Flamengo perdeu pontos aí que poderia estar brigando aí, ou empatado, ou até na frente do Atlético Mineiro, se não fosse a arbitragem. Então, se eu brigo tanto do lado de lá, eu tenho que brigar também do lado de cá. Eu tenho que cobrar uma igualdade. Esse é o meu princípio, eu não vou mudar por conta de meia dúzia de torcedores que vieram me atacar aqui, me criticar, dizendo que eu fui hipócrita, que não sei o quê, porque o Flamengo é sempre prejudicado. Eu tenho que ver o outro lado também, querido. Eu sou profissional, essa é a minha educação e eu não vou mudar. E tenho certeza que ontem fiz um bom trabalho ao mandar a pergunta para o Renato Gaúcho e ele não soube crescer. Era uma pergunta para ele crescer. Eu não critiquei o Renato ontem. Pelo contrário, né, se ele cobra muita igualdade no futebol brasileiro, era para ele crescer com a minha pergunta, mas ele não aproveitou. Mas o mais absurdo dessa história aqui do Gaciba, que ele foi demitido, é a CBF colocar interinamente o Alício Pena Júnior. Eu vou contar uma história para vocês. O Alício Pena Júnior, ele é ex-árbitro de Minas Gerais. Mineiro, Alício Pena Júnior. Ex-árbitro mineiro no comando da arbitragem do futebol brasileiro. E mais, o Alício Pena Júnior foi afastado da Federação Mineira de Futebol. Esse assumiu hoje no lugar do Gaciba. É o presidente da comissão de arbitragem da CBF, um cara que foi afastado da Federação Mineira de Futebol, um mineiro. Nós estamos andando para trás mesmo, né? Cara, é inadmissível isso que acontece no futebol brasileiro. Depois não diz que eu não avisei, hein? Depois não diz que eu não avisei. Parece um circo. Isso aí, parece um circo isso tudo. E o Renato Gaúcho elogiando o árbitro ontem, e o árbitro que prejudicou o Bahia no primeiro gol, no primeiro pênalti não marcado. Tem muita gente aí falando que foi pênalti, foi pênalti. Olha, é só olhar a imagem, a bola bate no peito do jogador do Bahia. A bola não bate no ombro, a bola não bate no braço, a bola bate no peito. Então, é só rever aí o lance e a gente tem que ser justo aqui. Não adianta a gente ser hipócrita. Então, me perdoe o desabafo, mas eu vi muitas críticas a meu respeito ontem em relação à pergunta. O pessoal falando, parece que nem é Flamengo. Que isso. Olha aqui, o presidente do Bahia fez uma postagem depois do jogo, dizendo o seguinte: o futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com um erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino por quê, mas não vão conseguir. E aí o presidente do Bahia entrou com uma representação na CBF. O que eu cobro também, presidente Belintani, é que o senhor fizesse esse tipo de postagem quando o Flamengo fosse garfado contra a Chapecoense, quando o Flamengo fosse garfado contra o Atlético Paranaense e os outros jogos. Nenhum clube sai em defesa do Flamengo. Agora o Bahia virou queridinho por conta de um pênalti inventado. Aí não pode. 2 pesos, 2 medidas. É a tal da isonomia, né? Que todos os clubes lutam, todos os clubes brigam, mas quando é o Flamengo, todos são contra o Flamengo. Essa é a verdade. O Renato Gaúcho ontem fez uma promessa à torcida. Ele recebeu inúmeras perguntas dos colegas jornalistas que estavam lá no Maracanã sobre a Libertadores. É impressionante que faltam ainda algumas rodadas do Campeonato Brasileiro até o dia 27 de novembro. Aliás, hoje fazem 15 dias aí para a final. Estamos a 15 dias da final de Montevidéu. Na semana que vem eu já viajo
para Montevidéu, no Uruguai. Vou fazer a melhor cobertura lá da Conmebol Libertadores da América. E o Renato recebeu ontem 5, 7 perguntas, ou 8, sobre a Libertadores. É impressionante que todo mundo já está respirando a principal competição internacional aqui pra gente. E ele fez uma promessa à torcida do Flamengo. Olha, Renato disse o seguinte: no próximo dia 27, o torcedor vai ver aquele Flamengo que está acostumado a assistir. Podem ficar tranquilos. Nós temos pessoas competentes e a gente faz reunião todos os dias. Essa preocupação o torcedor não precisa ter. Torcedor, fica tranquilo que no dia 27 vocês vão ver aquele Flamengo que estão acostumados. É tudo isso que a gente quer ver. A partir de agora, não tem mais como cobrar tática, cobrar técnica, cobrar padrão de jogo. Agora vai ser na alma, agora vai ser na raça, agora vai ser no sangue e nos olhos. Agora vai ser 45 milhões de torcedores apaixonados numa mesma corrente para vencer o Palmeiras na final da Libertadores da América. A gente não quer que o Flamengo jogue o melhor futebol, não. A gente quer que o Flamengo vença a Libertadores por tudo que aconteceu na temporada 2021. Grande abraço, saudações rubro-negras. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. E repara se você está inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Se você não tiver, dá aí aquela moral, vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo.